Como são formadas as fronteiras pelo mundo? Bom, como a gente sabe, a partir da criação dos países, vem a necessidade de criar fronteiras. E dessa forma, garante que um país não vai invadir o outro, que tem ali um limite para separar os países. E essas linhas imaginárias são muitas vezes marcadas por elementos naturais, como rios, lagos, montanhas ou até mesmo pela construção de algum muro, igual tem lá nos Estados Unidos. Mas algumas fronteiras são bem definidas e outras nem tanto. Agora, você sabe quais são as fronteiras mais estranhas do mundo? E por esse fato, meu amigo, aqui eu, Eliezer Timoniak e o Alex vamos falar aqui das fronteiras mais estranhas do mundo. E vambora! Ilha dos Faisões. Essa aqui é uma pequena fronteira entre a Espanha e a França, especificamente em um rio que divide os dois países. E no meio desse rio que divide os dois países existe a Ilha dos Faisões, que dependendo da época do ano pode pertencer à Espanha ou à França. Olha só que incrível, né, cara? Dependendo da época do ano. Basicamente, a ilha faz parte da França por 6 meses e depois, os outros 6 meses restantes do ano, ela faz parte da Espanha. E isso tudo começou no ano de 1659, graças ao Tratado de Pirineus, que foi responsável por encerrar a Guerra dos 30 Anos. Caraca, uma guerra de 30 anos, mano. É, mano, tô falando, hoje em dia a gente vive em tempos de paz, a gente não sabe o que é ruim, não. Pô, imagina uma criança que nasceu no primeiro ano. Ela com 30 anos, ela só viveu em guerra. Só viveu em guerra, tá vendo? Só viveu em guerra. De repente, quando a guerra acabou, essa pessoa ficou até ruim, ficou mal, né? Exato. Tipo, caraca, o que eu faço agora? Não tem mais guerra. Bom, mas pra quem não sabe, essa Guerra dos 30 Anos aconteceu entre diversos países da Europa, dentre eles a França e a Espanha, durante os anos de 1618 a 1648. 30 anos. E nessa época, a Ilha dos Faisões era considerada um terreno neutro, porque ela ficava no meio do rio que dividia os dois países. E desde que o tratado foi assinado em 1659, as cerimônias de transferência de posse da ilha aconteciam de 6 em 6 meses. Ou seja, desde 1659, essa Ilha dos Faisões se alternou entre Espanha e França mais de 700 vezes até hoje. E outra consequência desse tratado em 1659 foi essa situação um pouco mais ao norte da França, onde você pode encontrar um pequeno pedaço da Espanha que está completamente cercado pela França. Esse lugar hoje se chama Líbia, e o tratado cedeu todo esse território da Espanha para a França. Mas como Líbia era muito importante, ela continuou sendo da Espanha. E a situação não muda muito até o dia de hoje. A Líbia está separada do resto da Espanha por esse território francês de 1,6 km de extensão. É um território gigante, bem grande até. Mas pelo menos o lado bom é que é uma fronteira com a França, né? Que é um país legal. A França, mano, é o país mais de boa com fronteira até hoje, né? Imigração, para você brasileiro aí que quer vir para a Europa, fazer um mochilão aí e não quer ter problema na imigração, pega um voo pra França, os caras são de boa. Eles te deixam entrar, dane-se. Eu lembro de um dia que eu tava pegando um ônibus de Londres pra Paris, que tinha um território que fazia imigração na França, e, mano, os agentes de imigração eram mó de boa, mano. Tinha uns caras lá no ônibus também, a gente tava tirando uma selfie lá com a gente de imigração, os caras. Aí eu que tava mó preocupadão com não conseguir entrar na França, porque, tipo, mochileiro é tudo, tipo, preocupadão, né, de não conseguir entrar nos lugares. Eu fiquei mó de boa, mano. Viajar do Brasil pra algum lugar é ruim na ida e na volta, porque na ida você tá morrendo de medo da imigração, né? E Sim. na volta você tá morrendo de medo da Receita Federal, então... O brasileiro viaja com emoção. Viaja com emoção, cara. Ou então, emoção. Espanha! Bom, falando aí da Espanha, para além do território da Líbia, a Espanha parece bem normal quando você olha no mapa. Mas as coisas começam a ficar muito estranhas quando você dá um zoom ali no continente africano, você vai pensar que tem um erro, então que o Google Maps está bugado. Mas não é, cara. A Espanha realmente tem um pequeno terreno no norte da África. Logo após a Reconquista, quando a Espanha reconquistou a Península Ibérica dos mouros, os espanhóis foram um pouco mais longe e invadiram a África, conquistando aí algumas cidades. Algumas dessas cidades e territórios então foram devolvidos a Marrocos, mas as que permanecem até hoje foram ocupadas pela Espanha por cerca de 500 anos. E tudo isso acabou trazendo muitos problemas para Marrocos, que continua até hoje pedindo de volta as suas terras. Bom, o primeiro território espanhol em continente africano está localizado na costa e é chamado de Peñón de Vélez de la Gomera, que são essas duas grandes rochas aí na foto. Não é um terreno tão grande assim, né, cara? Se você for parar pra pensar. Não dá nem pra fazer um condomínio legal, não dá nem pra botar um touro pra correr aí.
mas pelo que você pode ver pela foto aí, toda essa parte de rocha é da Espanha e o resto é de Marrocos. E essa fronteira que separa os dois países só tem 80 metros de largura, o que a torna a fronteira mundial mais curta do mundo. E em seguida, outra fronteira estranha entre Espanha e Marrocos fica em Melilla, uma cidade espanhola localizada na costa africana que também é cercada por Marrocos. Existem 78 mil pessoas que vivem nessa cidade, cercados aí por uma grade de 6 metros de altura. Olha, não é só os Estados Unidos que faz grade, né? Bom, apesar dessa cidade Melilla estar na África, ela ainda faz parte da Espanha, e a Espanha faz parte da União Europeia. Então essa cidade, que é um pequeno pedaço ali na África, ainda faz parte da União Europeia. E também eles usam euro como moeda local, que é o euro que é a moeda ali da União Europeia. E a mesma coisa para Ceuta, que também é um território da Espanha em Marrocos e que também faz parte da União Europeia e que também usa euro. Então nessas cidades aí, cara, se você quiser fazer aquele esquema lá de sair do Schengen e passar 3 meses no Marrocos, é de boa, né? Só atravessar o muro. É só atravessar o muro. Exatamente isso. Pra quem não sabe aí, a galera que os mochileiros da Europa que quer ficar a vida inteira na Europa, você só pode ficar 3 meses na Europa. Então quando passa esses 3 meses, você tem que ir pra outra, você tem que vazar da Europa pra depois voltar de novo. Só que quando você vaza, você tem que ficar 3 meses fora da Europa. Aí você tem que arranjar um lugar barato pra você ficar 3 meses. Aí a galera acaba escolhendo aí por Marrocos, que é um lugar barato pra passar 3 meses. Gibraltar. Em 1704, uma força de invasão agro-holandesa capturou a península de Gibraltar durante a Guerra de Secessão, e a Espanha cedeu formalmente a península de Gibraltar para a Grã-Bretanha no final de 1713, quando foi assinado o Tratado de Paz que encerrou a guerra. Mas em 31 de janeiro de 2020, ano passado, às 11 horas da noite, aconteceu a saída formal do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, para quem não conhece. E agora que o Reino Unido saiu da União Europeia, acabou se formando uma fronteira entre a União Europeia e o Reino Unido na Europa continental, e provavelmente deve ter limitado bastante a capacidade das pessoas de se locomoverem de Gibraltar para os outros lugares. Ou seja, será que vão fazer um muro lá em Gibraltar agora? Agora vai ter que meter um muro lá, né? Caraca! E aí, mas como é que tá aí com o Brexit? Cara, o que aconteceu, que eu tô na Inglaterra aqui, pra quem não sabe, que tá assistindo. O que tá acontecendo aqui, mano, é que a galera que emprega gente, tá faltando gente pra trabalhar aqui, mano. Porque a galera tudo foi embora e tá faltando gente pra trabalhar, tão desesperados aí pra conseguir gente pra trabalhar, fazer esse trabalho que os ingleses não gostam de fazer, tipo lavar prato. Eu só consigo pegar lavar prato, mas tem várias paradas, construção. E outra parada também, que aumentaram os preços pra caramba aqui, cara. Caraca, sério? Aumentou os preços aqui sinistro, mano. Muito, muito mesmo. Umas paradas aqui tão exageradas, os preços aqui. Mas, tipo, pra conseguir trabalho aqui tá legal. Ah, então que bom. Eu ia falar mal do Brexit, mas então tá bom. Não, mas tem que falar mal do Brexit mesmo, mano. Mó ruim. O pessoal de Gibraltar que deve estar triste, né? Não, então, inclusive tem uma opção muito boa. Então, pra quem quer fazer aquele esquema de ficar 3 meses fora, é só ficar 3 meses em Gibraltar. Ficar 3 meses em Gibraltar, olha só, que incrível. É exatamente isso, mano. Vai 3 meses em Gibraltar e fica 3 meses fora da Europa. Pronto. Aproveitando que a gente tá acabando o vídeo aqui de fronteira, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a maior fronteira da França? Com qual país? Seria com a Espanha? Não, cara. Sabe qual é o país? Brasil? É o Brasil, cara. Olha aí, cara. Tá vendo aí como é que é o mundo? Com o Brasil, lá no Amapá, cara. Tá vendo aí? É porque a França tem vários territórios do mundo. Inclusive, te perguntar de novo aqui, ó. Sabe qual é o país que tem mais fuso horários do mundo? Pô, cara, não sei não. Rússia? Não, é a França. É porque a França tem vários territórios do mundo. Tem território lá no meio do Oceano Índico, no Oceano Pacífico, tem território na América do Sul, perto do Brasil. França tem todo lugar, cara. Aí, vamos fazer um vídeo sobre isso aí, hein? Vamos fazer um vídeo sobre isso aí, escreve nos comentários. E escreve nos comentários aí também se você gostou desse vídeo, pra você não se perder. E aqui não tem fronteira, entre os inscritos e nós aqui, não tem nenhuma fronteira. Então pra você ficar sem fronteiras, é só dar um clique no like, um clique no se inscreva. E até amanhã, rapaz. Até mais!